E aí, gente, mais um gibizinho do Eliminado, dessa vez com o Canadá, e a gente se prepara que eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Por quê? Canadá, lá em cima, na América do Norte, tem a população que fala inglês, anglófona e francófona. E ambas as populações produziram e muito quadrinhos e de forma diferente, cada uma com inspirações diferentes, com conteúdos diferentes, e a gente vai ter que explicar a parte em inglês e a parte em francês. Então puxa uma cadeira, vai lá buscar uma aguinha, que vai ser longo, mas vai ser muito foda, porque o quadrinho canadense é muito doido. Vamos começar com a parte anglófona. Em 1759 é publicado um periódico, um jornal com charges políticas. Então você de fazer todo aquele resgate do passado para justificar uma influência do quadrinho antigo, antigo, com que é o quadrinho hoje, a gente pode chegar em 1759 com essas publicações de charges políticas, né, que é bem comum em diversos países que começam, de certa forma, o material impresso, a produção impressa, nesse tipo de suporte, né, a charge política dentro de jornais ou periódicos semanais, diários, sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo naquele local em específico. E aí, né, em 1849 tenta publicar a Punch no Canadá, né? A Punch, que é uma revista bastante consagrada na Inglaterra, que serviu de influência, inspiração para diversos países que têm uma cultura quadrinística. Só que no Canadá não vingou, os caras falaram, porra, que saco, não quero. E aí mais pra frente eles fazem a revista própria deles, que são quase imitações da Punch, né? Segue o mesmo formato, as mesmas estruturas, né? Texto, alguma literatura, desenhos, charges, crítica e coisa do tipo. E isso acontece em 1873 com o jornal Grip, né, no caso, criado pelo John Wilson Bengal. E ele seria, né, a mesma coisa da Punch, basicamente, só que canadense. Mas aí, na década de 20 e tal, já tem uma escola já montada, uma estrutura já montada do que é o quadrinho, né? Em 1921, Jimmy Freeze, cria a série Birds Eye Center, né? E ela foi publicada ininterruptamente até os anos 60, né? Até a morte do autor. E depois que o Freeze morre, outros autores pegam a obra dele e continuam, né? Então o Birds Eye Center pode ser considerado o primeiro quadrinho, de fato, já pensado como quadrinho a ser publicado no Canadá, né? Então o Freeze, de certa forma, é o pioneiro, assim, da produção de quadrinhos no território canadense. E aí, na década de 20, começam a entrar outros materiais americanos, né? Príncipe Valente, Tarzan, Buck Rogers, que são quadrinhos que faziam sucesso nos Estados Unidos, eles começam a entrar no território canadense, né? Mais precisamente na parte que falam inglês. No francês também recebeu, só que a influência francesa era de outros tipos de material. E aí esses personagens vão influenciando os artistas canadenses, o mercado canadense começa a ficar ali, a se organizar para produzir quadrinhos, e mais pra frente surge um boom, assim, de quadrinhos canadenses. Porque na década de 40, o Canadá proíbe publicações americanas. Então na década de 40 já tinham surgido super-heróis, então na década de 40, esses vários super-heróis que fizeram, né, história no mercado americano, né, no mercado estadunidense, deixa de ser publicado no Canadá, e eles ficam numa sinuca de bico, de certa forma. Como a gente vai fazer? Aí alguém muito sabiamente pensou, vamos fazer os nossos próprios super-heróis. E assim surgem os Canadian Whites, que eram revistas, né, com a capa era colorida, só que dentro o miolo era preto e branco, e tinham histórias de super-heróis, histórias de aventuras, histórias de ação bem parecidas, iguaizinhas às americanas. Só que com personagens originalmente canadenses, feitos por autores canadenses da parte anglófona, é importante ficar ligado nessa parte anglófona de quadrinhos. E aí a década de 40 é considerada a era de ouro dos quadrinhos canadenses, porque surge uma infinidade de personagens com uma infinidade de poderes diferentes, né, no caso de super-heróis. Em destaque, uma personagem chamada Neovada,
of Northern Lights, Nevada da Aurora Boreal, que fez um sucesso tremendo. Ela foi publicada na revista Triumph Adventure Comics, né, em 41. E é importante dizer que a Nelvana foi criada pelo Adrian Dingle, né. Mas em 45, com o fim da guerra, a proibição de quadrinhos americanos é anulada e os quadrinhos estadunidenses começam a entrar de volta no Canadá e surge, né, a concorrência. Só que com o passar do tempo, essa concorrência começa a se tornar desleal, porque a produção estadunidense era muito mais intensa do que a canadense. Então em 47 começa a decair a produção de quadrinhos originais no Canadá, né, os super-heróis canadenses, e dava espaço para o desenvolvimento e mais consumo de quadrinhos estadunidenses, né? Super-heróis estadunidenses começaram a derrotar os super-heróis canadenses. E aí começa a ter uma crise nos quadrinhos do Canadá, principalmente com essa enxurrada de material americano que entrava no país e eclipsava as produções canadenses, né? Porque, veja, os Canadian Whites eram preto e brancos por causa de custo. Era caro fazer um gibi colorido. Enquanto os dos Estados Unidos eram todos coloridos. E tinha muito mais apelo, muito mais agrado, né? Os olhos ficam muito mais assim, felizes em ver um material colorido que um preto e branco, né? Ainda mais publicado num papel de pouca qualidade, como eram as publicadas no Canadá. Então era óbvio que ia voltar a ter destaque o material estadunidense dentro do território do Canadá. Justamente com esses temas de super-heróis que os Estados Unidos tiravam de letra, né? Porque eram basicamente os únicos a fazer super-herói, né? Surgiu ali, de certa forma, né? Então, a concorrência era praticamente desleal em comparar o mercado americano, né? O mercado estadunidense com o mercado do Canadá, no que envolvia o tema de super-heróis. E diversos heróis canadenses foram extintos. Porém, não é muito legal o que eu vou falar agora. Nos anos 50, acontece em todo o mundo, né? Surge ali nos Estados Unidos a perseguição aos quadrinhos por conta da censura. Então, o Bertan cria uma teoria maluca de que quadrinhos estão relacionados diretamente com a delinquência juvenil. E essas ideias espalham para o mundo todo. O Brasil teve gente querendo proibir quadrinhos baseado nessa loucura da sedução do inocente. Na França, em vários países, teve uns com mais intensidade, outros com menos. No Canadá não foi diferente. Chegou-se essa teoria maluca de que quadrinhos estavam diretamente ligados à delinquência, ao crime, e toda a conspurcação da criança e tudo mais. E aí tentaram proibir, e mais um banho de água fria nos quadrinhos canadenses. E aí, né, falando um pouquinho da história americana, porque tem envolvimento com a parte canadense, que é o seguinte: por conta dessa censura e perseguição, as editoras americanas se organizaram para criar um selo, para criar uma autocensura, para que eles entrassem num acordo, colocassem um selo e falavam assim: ó, esse selo aqui garante que esse quadrinho seu filho pode ler ele sem ter problema, sem precisar virar um criminoso. E aí, beleza, várias edições americanas entram em extinção, né, voltadas pro terror, pro crime, etc. E os de super-herói ficam em voga. Os canadenses veem aquilo ali e falam assim: porra, a gente precisa fazer uma parada parecida. E aí eles criam um próprio código de ética para justamente dar uma freada, eles conseguirem vender os quadrinhos sem a necessidade de serem perseguidos, de sofrer uma censura e uma proibição desse material. E aí fica o mercado meio tímido, o mercado controlado, o mercado cerceado de censura. Até que nos anos 70, com o ano da liberação, as ideias voando para todo lado, a mudança da mentalidade do pessoal, nos Estados Unidos, infelizmente eu tenho que colocar os Estados Unidos porque eles tiveram muita influência direta nessa parte do Canadá, assim como várias partes do mundo. Nos anos 70 nos Estados Unidos começaram a ter a onda dos undergrounds, dos comics com X. São quadrinhos que fugiam do código de ética, sacou? O código de ética era responsável para venda na banca, né? E o underground não, porque eram independentes, eram temáticas inéditas e eles mesmos faziam as vendas e tudo mais em eventos, em feirinhas e coisa do tipo. E esse material entra no Canadá, e os canadenses se inspiram nesse material e começam a fazer produções undergrounds dentro do país, fugindo, né, dessa censura autoimposta pelo mercado editorial canadense. Então, nos anos 70, assim como nos Estados Unidos, surge a profusão dos comics, né, dos gibis undergrounds, das temáticas
de drogas, de sexo com violência também, não sexo com violência, mas sexo, vírgula, violência e outros temas que faziam as histórias terem aquele a mais que os quadrinhos publicados nas bancas não tinham, porque justamente o código de ética proibia ter putaria, violência desenfreada e uso de drogas, coisa que os underground falaram assim, dane-se, vamos fazer, e é isso. E fizeram, né? Tanto que um dos grandes nomes do gibi underground americano é o Robert Crumb. Em 77, né, o Dave Sim cria Cerebus, que é um gibi que vem sendo publicado até hoje, desde lá. É um dos gibis mais difíceis de serem publicados em outros países, porque o Dave Sim é muito rígido com questão de direito autoral, e a obra, para ser traduzida, é muito difícil, porque tem umas linguagens muito doidas e coisa do tipo. Então o Cerebus é um gibi muito complexo, bastante filosófico, e o próprio Dave Sim vende esse gibi, ele não deixa para outras editoras e coisa do tipo. Ele cria, ele faz a negociação, e é só dele, é meio que fechadinho assim, dentro de uma redominha de vidro, e é bastante interessante esse gibi, porque é bastante famoso, né? Para quem conhece o gibi, sabe do mérito do Cerebus e tudo mais, e é um dos grandes nomes do gibi canadense, né? Pelo menos nessa época. E mais pra frente vão vir outros gibis que vão ter famas assim arrebatadoras. Aí, né, nos anos 90 surge a nova geração de quadrinistas canadenses, né? Vamos focar no canadense, a parte anglófona. Chester Brown, Seth. Surge a editora Drown Quarterly, que começa a publicar diversos quadrinhos independentes dessas novas cabeças que estão surgindo, né? Tem outro... ai meu Deus, esqueci o nome dele. Chris Ware. O Chris Ware também faz, assim. E aí, nos anos... numa parte ali no metade dos anos 2000, né, o Brian Lee O'Malley lança o Scott Pilgrim, que foi um gigantesco fenômeno dentro da história dos quadrinhos canadenses, assim, quase insuperável quando a gente pensa Canadá, vinha outra coisa senão o Scott Pilgrim, né? Foi uma geração foi criada por conta do Scott Pilgrim, né? Uma mentalidade, uma cultura, um comportamento por conta do Scott Pilgrim, por conta do Brian Lee O'Malley, que é um canadense e fez o Scott Pilgrim, e não só o Scott Pilgrim, mas ele fez a história dos quadrinhos canadenses, né? Todo o mérito do mundo, né? Porra, foda. E agora vamos falar da parte francófona do Canadá, na parte dos quadrinhos francófonos do Canadá, que é outro rolê, gente, é outro rolê, muito maluco. Dentro de um país ter tanta coisa assim, um mercado de quadrinhos bem diverso dentro de um território só, tá, o Canadá é gigante, né? Mas assim, é bem louco ver a diferença da parte anglófona e da parte francófona dentro do Canadá. E não podia ser diferente, né? O mercado quadrinístico dessas duas áreas são bem diferentes entre si. Então vamos lá, parte francophone do Canadá. 1904, o jornal Le Patrie publica Les Aventures de Timothée por Albéric Bourgeois. Uma história do menininho se aventurando assim, bem feijão com arroz, mas já em 1904 já era bem cristalizado o formato do quadrinho como tira de jornal. Então, porque no final do século XIX já está mais ou menos colocado ali como vai funcionar a organização dos quadrinhos. Em 1904 não poderia ser diferente, né? Já se tinha uma produção bem madura, podemos dizer assim, das tiras de jornais dos Estados Unidos. E aí, em 1904 chega, não só nos Estados Unidos, mas na França também tinha, né, com o Semanário de Suzette, coisa do tipo. E aí chega no Canadá e se publica, né, o Bourgeois publica essas aventuras do Timothée. Aconteceu, mas em 1943, Onésime, de Albert Chartier, se torna o título mais longevo da parte francófona na produção de quadrinhos, durando até 2002. O autor, né, ele vai fazendo até sua morte, ele fica ali até o fim da sua vida fazendo a Onésime. Mas aí no Canadá, em meados dos anos 30, acontece a grande escuridão, né, a Grande Noirceur, que foi uma onda extremamente conservadora que assolou a parte francesa ali do Canadá, né?
E com isso diversos quadrinhos foram controlados, foram censurados e foram cancelados por conta dessa onda desgraçada de conservadorismo. Então os quadrinhos tiveram que se adaptar. Os quadrinhos, por ser quadrinhos, não foram proibidos, mas os temas foram. Então os quadrinhos depois dessa época eram todos voltados, todos é meio que muita coisa, generalizar muito, mas muitos quadrinhos eram publicados com a temática religiosa. Então tinha que ter todo o lance religioso. Parecia muito com o que era feito em países islâmicos, né? Que o governo fazia uma propaganda, você podia fazer um quadrinho, mas que esse quadrinho enfatizasse a cultura, os preceitos, a ideologia do islamismo. Foi a mesma coisa do Canadá com o lance católico. Então os quadrinhos eram publicados com temáticas religiosas, e isso meio que deu uma freada muito brusca nos autores, né? Porque querendo ou não, a maioria dos autores não queriam usar a religião dentro das suas obras, né? Porque querendo ou não fica um negócio meio estranho, não é muito inovador, né? Fazer essas coisas. E o mercado de quadrinhos francófono no Canadá meio que deu uma estagnadinha, deu uma segurada, ficou tímido, até ter o retorno dessa produção depois desse período triste, extremamente conservador que assolou o Canadá, principalmente na parte francesa. E essa onda conservadora e anticomunista também durou até 59. Depois que ela passa, aí, meu amigo, aí é farra do boi. O material francês entra com força brutal na parte francesa do Canadá, né? Então a gente começa a ter chuva de material franco-belga no território canadense. E aí também, né, o tempo vai passando, entra a Metal Hurlant, né, que é uma revista extremamente doida, experimental, com nudez, com violência, com ficção científica, com história de terror. A Metal Hurlant entra no Canadá e inspira uma quantidade absurda de artistas que começam a fazer obras copiando, de certa forma, se inspirando bem diretamente com a Metal Hurlant. Então obras de ficção científica com nudez, com terror, com violência pra caralho, começa a acontecer no Canadá pós esse período conservador, né, da grande escuridão. E aí, com essa liberdade, artistas juntando com outros, fazendo antologias, eles formam a BDQ, a Bande Dessinée Québécoise, ou as histórias em quadrinhos do Quebec. E aí começam a ter várias uniões de artistas, várias revistas novas surgindo, né, porque é aquela coisa, a gente sai dessa onda conservadora, tem liberdade, vamos produzir e fazer o que der pra fazer nesse período de liberdade, porque, né, nunca sabe quando vai ter uma coisa conservadora dessa. Então eles fizeram muitos quadrinhos inspirados em diversos temas, mas principalmente com a entrada do material francês, né, franco-belga, os caras ficaram em profusão, bora, e fizeram várias coisas e se uniram, que é mais importante, né, os artistas unidos fizeram revistas, antologias, várias coisas legais surgiram no Canadá nesse período. E aí, né, os caras soltinhos, né, fazem a revista Crocs em 79, que era bem moldes da Mad, né, que faz um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, e foi uma das únicas revistas, né, a Mad foi uma das únicas revistas que não usava assim o selo, né, o Comic Code Authority, porque era extremamente satírica, né? Eles fazem a Crocs baseado na Mad, né, faz um sucesso também, e aí começam a surgir nomes bem diferentes do humor, da crítica ácida e tudo mais, né. É muito louco essas influências que revistas fazem nas outras de outros países e vira caldeirão, uma mistura gostosa de temas e quadrinhos e histórias diversas. Aí, né, os anos 90, facilidades, etc e tal, começam a ter artistas se autopublicando, né? Um nome bem famoso é a Julie Doucet, que saiu até recentemente um quadrinho pela Veneta dela, e ela vai fazer ela fez o pôster, né, da edição de Angoulême do ano de 2023, né, do ano que vem. Bastante consagrado, histórias biográficas, um traço assim extremamente underground, extremamente poluído, podemos dizer assim, com muita chura, muito detalhe, né? E também temos o Michel Rabaglia, que colocou os holofotes no quadrinho canadense francófono, né, com a série Paul, que é semi-biográfica, né, a história de vida dele, algumas histórias assim, que está sendo publicado pela Comic Zone aqui no Brasil, né? A casa do Michel Rabaglia é a Comic Zone e assim, eles fizeram a Canção de Roland, né? É o gibi do Rabaglia, que é muito lindo, tá na história
do sogro dele lidando com câncer agressivo. E ó, é um gibi pesado, um gibi muito bom. Então é isso. Terminamos aqui o mercado canadense de quadrinhos, né? Colocando aí, fazendo um resumo. Tem muita coisa, gente. Tem muito mais coisa do que isso. Eu tentei resumir da melhor forma possível que eu conseguisse colocar mais informação possível numa coisa só. Mas aguardem, esses vídeos de quadrinhos de países aqui vão virar uma coisa maior futuramente. Aguardem. E o quadrinho canadense estará num desses projetos. Só digo isso, aguardem, novidades virão, aguardem. É isso. Para quem tiver gostado do vídeo, dá um like. Quem tiver gostado do canal, se inscreve. Quem conhecer gente que gosta de quadrinhos e quer saber a história de quadrinhos de outros países, compartilha esse vídeo. Passa pra frente que vai ser legal. Olha que doido. Um vídeo no YouTube falando de mercado canadense. Devem ter, mas em contexto de Copa do Mundo, depois da eliminação do Canadá? Onde? Onde? Só aqui. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Foda!